Tchutchucos leitores da FAB, quem são os tchutchucos mais leitores, mais cultos, mais conhecedores do Brasil? Você! Muita gente me pede dicas de leitura e eu adoro dar dica de leitura pra todo mundo, porque eu leio um bocado e eu gosto de incentivar todo mundo a ler. E eles me pediram também algumas dicas que não fossem só cristãs, só livro denominacional. E, ok, eu vim aqui hoje pra isso, pra dar uma dica de leitura que foge um pouquinho disso, mas não afronta a princípio nenhum, fica tranquilo. A dica de hoje é o livro do Boni. Eu comprei esse livro tem uns 3 anos, eu acho, quando lançou. Só que eu não tive tempo de ler porque eu tenho um problema muito sério, que eu sempre me prometo que eu não vou comprar livro novo até terminar de ler todos os que eu tenho na minha estante. Eu sempre falho. E eu falei com isso também. Mas daí eu fui pro Brasil recentemente, eu trouxe na mala, meu marido brigou, porque ele é bem grosso, ó. Ele tem umas 400 e poucas páginas, 450. Mas eu trouxe porque eu queria ler, e foi uma decisão super acertada, porque é uma leitura muito gostosa. Esse livro foi super badalado na época do lançamento, porque o senhor José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, é muito famoso. Ele foi o chefão da Rede Globo de televisão e um dos fundadores da televisão no Brasil. Esse é aquele livro para você conhecer um pouquinho da história, não só para você que é ligado em comunicação, é profissional de comunicação, mas para você que gosta de saber como as coisas eram no passado, como se fazia televisão, rádio, como era a publicidade. É muito legal. E como é um livro de memórias, tipo assim, a leitura é gostosa, sabe? É divertido, assim. Eu dei muita risada em muitos momentos, e quem é profissional de comunicação também vai rir da precariedade que era a comunicação na década de 50 e 60 no Brasil, sabe? Nem estou falando de valores, estou falando de técnica mesmo. O Boni, ele nasceu em Osasco, em São Paulo, e ele teve uma infância, assim, bem pobre, não muito pobre, assim, mas enfim, teve uma infância simples. E nesse livro ele resgata um pouco da história da televisão no Brasil, de todas, que ele passou por praticamente todas as televisões que tinha na época, mas também a história do rádio, que ele também trabalhou no rádio, e também trabalhou na publicidade. E é legal ele contar, porque a televisão no Brasil, quando surgiu, quando começou a se firmar mais na década de 60, ela tinha como parâmetro o rádio só, enquanto a televisão americana tinha como parâmetro o cinema. Então as referências aqui eram muito pobres em termos visuais. Era muito comum você praticamente só ouvir o áudio e ver um monte de chiado na televisão, e as pessoas pagavam uma fortuna para ter aquela caixa de madeira na sala. Então ele conta as referências que existiam na época, as viagens dele para os Estados Unidos, o que estavam se fazendo lá. O Boni é famoso por ser muito intolerante. Ele diz que pessoas criativas não podem ter medo de errar, mas pessoas técnicas que têm que trabalhar com eficiência, a essas não é permitido errar. E ele era famoso por controlar com mão de ferro os profissionais. Esse livro não é um relato histórico daqueles assim de você, essa data, essa pessoa, assim, sabe? Tem mais um quê de livro de memória, de diário. É super organizado, é cronológico e conta histórias muito engraçadas, assim, de como ele tirou a Regina Duarte da TV Excelsior, que ela não tava recebendo salário e, tipo, tinha recém-casado, não tinha dinheiro pra comprar fogão, geladeira. E ele contratou ela, sabe? E ele começa a falar de nomes que hoje são consagrados, tipo Jô Soares, Chacrinha, Tarcísio Meira, Regina Duarte, Glória Menezes, como, tipo, um monte de molecada que tava fazendo televisão. Imagina, eles tinham 20, 30 anos no máximo naquela época, e eles estavam começando essa vida artística televisiva do Brasil, e hoje são monstros consagrados. Mas ele conta das peripécias e da vida dura que eles tinham nesse começo. Eu acho o Boni muito interessante, sempre achei como profissional de TV, porque assim, como ele veio da publicidade, ele tinha algumas obsessões, como tornar assim as chamadas, as coisas, ter frases curtas de impacto para associar isso à marca. Por exemplo, foi ele que inventou o Plim Plim da Rede Globo, ou o bordão Globo e você, tudo a ver. E isso tem muito da herança dele na indústria da publicidade. Ele, junto com o Walter Clark, foram os responsáveis por transformar a Rede Globo de uma... que a Globo a gente conhece hoje, nossa, Bambambam, maior TV da América Latina, ganhou vários prêmios, já foi a TV com maior tempo, maior número de horas de produção própria. Mas ela era na década de 60, ele entrou lá em 67, ela era uma televisão carioca local. E eles transformaram ela, em 30 anos, o Clark e o Boni, uma das maiores televisões do mundo. Tipo, esse cara tem alguma coisa pra ensinar, hein? Ele conta umas coisas que eu achei interessantes sobre a atenção dada ao público infantil, porque eu não sei se vocês viram notando, tipo, a Globo veio acabando com o público infantil, e isso tem muito a ver com o mercado e com a formação de novos telespectadores a partir de conteúdo adulto. É uma dica para você conhecer um pouco mais a história da televisão do seu país, entender por que algumas coisas são como são, mas também é um livro de memórias legal de ler, sabe? Uma leitura leve, gostosa e de aprendizado. A minha dica de hoje, o livro do Boni, eu acho que é da Casa da Palavra, isso mesmo, editora Leia.
Ele é grosso, mas não se assuste, porque a leitura é muito boa e tem algumas fotos e a letra é grande, assim, sabe? Então, pode ler sem medo de ser feliz. Essa é a minha dica da semana. Se você gostou, dá joinha pra me ajudar a divulgar, isso me ajuda muito no canal. Se inscreve aqui pra não perder mais nenhum vídeo e pode assistir os outros vídeos do canal, as outras dicas de leitura. Se você tem mais alguma dica de leitura similar a essa, fique à vontade para comentar. Eu vou tentar trazer sempre, trazer não só livros cristãos, mas também trazer livros de outros conteúdos, como eu fazia mais no início, livros históricos e outros, né? Outros assuntos. Um beijo pra você, uma ótima semana e boa leitura!